Romanos 10, do 14 até o 21. Todos acharam? Muito bem, diz assim a palavra de Deus. Romanos 10, do 14 em diante. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? Claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Vamos orar. Deus, fala conosco. É a tua palavra. O Senhor já tem falado conosco desde o início desse culto, e nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender as maravilhas da tua lei. Dá-nos uma mente renovada e um coração crente, um coração cheio de fé, para guardarmos a palavra no coração e não pecarmos contra o Senhor, como diz o salmista. Queremos essa experiência, Deus, esconder a palavra no coração para não pecar contra ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sempre digo e quero repetir isso para nós como crentes, educadores e pais. Esse momento de meditação da palavra, irmãos, é muito importante. Eu disse isso no PG de Homens, sexta-feira. Jesus ficou o seu ministério público colocando a palavra para os discípulos. Colocando a palavra. E nesse momento de colocar a palavra, nem sempre você vai ver resultado imediato. Nem sempre você vai falar: meu Deus, eu pensei que fosse mágica. Colocou a palavra e as coisas acontecem. Nem sempre. E no caso do ministério público de Jesus, ele colocou e a gente via discípulos, né? Lembra quando ele cura o cego em 2 etapas, que o evangelho de Marcos registra para a gente? Que ele cura, o cego volta a ver, mas não vê completamente. E aí o que você vê? Eu vejo os homens andando como árvores. E aí Jesus vai lá e opera novamente. E aí ele passa a ver perfeitamente. Jesus ilustra pega esse milagre para ilustrar a atitude dos discípulos. Eles estavam com Jesus, eles ouviam a palavra, mas eles não compreendiam plenamente as coisas de Deus. Mas no livro de Atos mostra que o Espírito Santo desceu. E quando o Espírito Santo desceu, o Espírito encontrou uma coisa nos discípulos: a palavra. A palavra. Tudo que o Espírito Santo quer para operar, o que ele tem para operar: salvação, renovação, restauração, na sua vida, ministério, casamento, família, educação dos filhos, trabalho, dinâmica das amizades, tudo precisa ter palavra. Se não tiver palavra, o Espírito não tem como operar, porque ele opera pela palavra. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque semanalmente nós estamos aqui com a palavra, e ela precisa estar aí. Você precisa ser servo de Deus em reter a palavra na mente. Porque quando o Espírito quiser operar, e eu disse isso para o PG, para os homens na sexta-feira, o Espírito, à luz de João 3, ele sopra do jeito que ele quer. O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. O movimento do Espírito Santo, a hora, o jeito dele agir é soberano. Não é do meu controle nem do teu. Mas ele não opera sem a palavra, irmãos. Portanto, não cesse de pôr a palavra na tua vida.
Você, pai educador, põe a palavra na vida do teu filho. Ai, pastor, eu ensino a submissão e ele é rebelde. Põe, ensine. O Espírito de Deus vai se servir do Evangelho na hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Mas você precisa ser servo de Deus em colocar a palavra na sua vida e colocar a palavra na família, na educação dos seus filhos e no casamento. Então, coloca o sermão de hoje na tua vida e deixa ele aí regado e guardado, porque na hora que o Espírito Santo de Deus quiser fazer, ele vai encontrar o Evangelho aí. Duro e triste é quando o Espírito Santo quer operar o Evangelho e não acha. Não acha o Evangelho na vida. Nós não estamos fazendo isso esse ano, irmãos? O Evangelho na vida, a palavra no dia a dia. Pois hoje, semana que vem, se assim Deus permitir, estaremos aqui com a palavra. E o Espírito de Deus vai usar a palavra para aperfeiçoar, fazer o que Ele quer fazer na sua vida, na nossa vida. Amém? O sermão de hoje fala sobre a missão de Deus, que Ele nos dá a oportunidade de participar. A missão não é sua, nem minha, nem dessa igreja, nem da denominação, nem da agência missionária. A missão é de Deus. Deus criou o mundo, o homem caiu e Ele quis buscar os pecadores para si. E Ele providenciou a redenção para isso. Só que Ele instituiu, a gente viu há 3 sermões atrás, que Ele nos elegeu, nos escolheu na eternidade para sermos salvos, santos e irrepreensíveis perante Ele. Em amor Ele predestinou a nossa vida. Está na palavra, no livro de Efésios e também no próprio livro de Romanos, capítulo 8 e também no capítulo 9, 10 e 11, de uma maneira distribuída. É uma doutrina bíblica. Por que Ele fez isso? Porque Ele é livre para fazer o que Ele quer. Ele não precisa dar satisfação. E nós estamos no tempo. É difícil a gente entender uma coisa que Deus fez na eternidade. Mas o fato é um mistério, está revelado. Deus nos escolheu. Agora, toda pessoa escolhida, ela vai chegar à salvação por um caminho objetivo: pregação do Evangelho. Portanto, se você é daqueles que dizem, eu não vou pregar, porque quem é escolhido vai chegar à salvação, cai da cadeira, meu amigo. Porque Deus, o mesmo Deus que escolheu, Ele disse que aquele que foi escolhido, que a gente não sabe quem é, Ele disse que esse escolhido vai chegar ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo pela pregação da palavra. E para isso, o Senhor nos dá a oportunidade, como igreja de Cristo, de sermos semeadores desse Evangelho no mundo, para que aqueles que precisam, aqueles que foram, a quem Deus quer salvar, eles chegarão à salvação pela pregação do Evangelho. E Paulo, nesse texto que a gente leu, no versículo 14 em diante, ele dá uma ordem. Nós vimos na semana passada, no sermão, que todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Invocar, a gente viu que é aquele que clama a Deus por salvação. E é muito importante que Paulo agora ele inverte a ordem. Para chegar nesse desafio de uma pessoa invocar a Deus para ser salvo, ele diz que há uma ordem. Primeiro, Deus envia. Segundo, o Deus que envia, dá a eles, Ele envia mensageiros. Há um envio de mensageiros. Precisa ter alguém que seja enviado e algum mensageiro que anuncie. Uma figura do Antigo Testamento mostra isso, que existia a figura de um arauto. É aquele que chegava nas praças públicas, na vida social, e ele falava. Ele falava uma mensagem e as pessoas... Ele falava de uma maneira correta, de uma maneira inteligível e com clareza. E as pessoas entendiam o arauto enviado, por exemplo, por uma autoridade, por um monarca, por um rei, a fim de que as pessoas pudessem ouvir a mensagem e fazer aquilo que o rei gostaria que fosse feito. Uma vez que tem envio de mensageiros, as pessoas ouvem a mensagem desse mensageiro, elas passam a crer, e aí, uma vez crentes, elas invocam o nome do Senhor para a salvação. Então, se o nosso objetivo é que as pessoas sejam salvas, objetivamente as pessoas precisam ser enviadas como mensageiros e precisam falar
a mensagem. E essas pessoas precisam ouvir a mensagem para crer e invocar o nome do Senhor. Então, com base nisso, irmãos, eu gostaria de, nesse sermão, trazer 2 pontinhos, e eu prometo que eu vou ser bem objetivo. E para que, nesse processo de salvação, eu quero destacar aqui, tem outras coisas com perdão de não falar tudo, mas eu queria falar sobre a mensagem e o mensageiro. Que mensagem é essa? E quem é esse mensageiro que Deus envia? E isso é para você. Isso é para você enquanto crente. E isso é para a gente enquanto igreja organizada. Para a gente não perder do alvo a mensagem que o Senhor nos manda pregar. Porque é essa mensagem que as pessoas precisam ouvir. E a gente não pode perder o alvo de quem é esse mensageiro que anuncia. A mensagem não é nossa. Nós precisamos ser formados por Deus. E Deus quer reformar isso na nossa vida nesta manhã. Talvez você diga, a agenda no meu coração hoje não quer falar de ir, anunciar nada. Eu não estou disponível não. Aí, meu irmão, essa é a palavra. Essa é a palavra. Você tem uma mensagem e Deus te fez mensageiro. Do jeito que você é. Mas há 2 garantias aí. A palavra não é tua e o Espírito Santo que te faz testemunha é Deus. E Ele foi enviado e habita na sua vida. Então vamos pensar em primeiro lugar na mensagem. Paulo disse isso, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Cristo é a essência dessa mensagem. Ele é o conteúdo e é o autor dessa mensagem. A mensagem da igreja, então eu quero dizer o que não é a mensagem do Evangelho. Irmãos, a mensagem do Evangelho não é falar dos assuntos atuais sem uma lente e uma prioridade bíblica. E eu estou dizendo que a igreja corre esse risco na nossa geração. De falar dos assuntos atuais. Por quê? Porque a gente não está alienado. Nós estamos no mundo, no século XXI, na cidade de São Paulo. Então a gente precisa olhar que pautas estão na nossa sociedade, na nossa cultura. E está tudo certo a gente olhar e falar sobre isso. O óculos que a gente põe para enxergar o mundo é o Evangelho. E, infelizmente, a igreja de Jesus tem sucumbido, ainda que, acho que sutilmente, e às vezes quando a gente vai se dar conta o estrago é grande, de abrir mão da lente do Evangelho e colocar outras lentes para interpretar essas questões da atualidade. E eu gostaria que a gente avaliasse isso por nós, cada um por si. E depois a gente avalia se a igreja está, nós aqui, Igreja Batista, Fonte Sicário, nós estamos correndo esse risco. Ou se estamos pecando nesse sentido. A palavra é Cristo, Ele é o conteúdo e é o autor. O que significa dizer que Ele é o autor? Quando você diz que Cristo é o autor, nós não estamos autorizados a colocar nada no Evangelho. Porque o conteúdo é dele. É a mesma coisa que eu pegar um livro, Ensaio sobre a Cegueira do Saramago, e dizer, eu não gosto daquele tom visceral e seco dele, eu quero mexer na história. Não, eu não sou autor dessa obra, essa obra é uma propriedade, a gente chama isso na academia de propriedade intelectual, não é meu. O que eu posso fazer é distribuir, enquanto casa publicadora, editora, enquanto na linha comercial, e eu posso ensinar, está aqui a Cássia que é boa nisso, que posso falar, olha, aqui o pensamento é esse, 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 se eu gosto ou não gosto, se eu quero ou não quero, problema do leitor. Mas eu, enquanto receptor do texto, não posso mudar o conteúdo, porque não é meu. O Evangelho não é nosso, não é da nossa igreja, nem da teologia que a gente segue, ele é de Cristo. Ele é o dono e Ele é o autor. A gente não pode mexer no conteúdo. Mas será que falar no século 21 determinados pontos do Evangelho, brigue com o autor? O nome dele é Jesus Cristo, Ele confiou esse desígnio, Ele deu esse pacote belíssimo, é divino, veio do céu, e nós, igreja e mensageiros, o que nos cabe? Dar este conteúdo da maneira pela qual ele foi feito e nos foi dado. Que haja temor no nosso coração. Não dá, irmãos, para a gente abordar os assuntos atuais sem termos a Bíblia como prioridade.
As coisas mudaram, mas o Evangelho não é velho. O Evangelho dá conta do homem em qualquer época, em qualquer lugar. A gente não precisa fazer nada com a Bíblia, a gente só precisa entender as perguntas que o século 21 está fazendo e dizer, a resposta é essa. Então, parece que hoje a gente tem um pouco de medo, esse parece hoje a gente tem um pouco de medo, senão, eu não quero julgar você, e se isso não te alcança, está tudo certo, me perdoe. Mas se isso te alcança, meu irmão, firmeza na palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Lembra que a carta de Paulo aos Romanos, ela vai se retroalimentando, e ele já disse isso lá no início. Eu não tenho vergonha. Não tenho vergonha. Ele estava numa sociedade greco-romana, em que o poder bélico romano era uma coisa considerável. A inquirição, o modo de pensar do mundo grego era algo belíssimo. Nós colhemos os frutos disso na sociedade ocidental até hoje, dessa herança intelectual do mundo grego. E naquela atmosfera de poder e sabedoria e conhecimento, ele diz, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é o Evangelho que salva. Portanto, hoje eu queria deixar esta palavra para o nosso coração. A mensagem precisa cada vez mais ser só bíblica. E a gente precisa zelar por essa verdade que nos foi revelada e não negligenciar. E aí eu queria chamar agora a atenção de você como crente aqui, seu irmão em Cristo e pastor. Irmãos, quando a gente faz programa na igreja, quando a gente põe série de sermão, quando a gente escolhe programa para os pais, eu estou dizendo que são bastidores que eu participo. A gente não faz isso com outra coisa a não ser, vamos ouvir o que o mundo está dizendo e vamos pensar a resposta do Evangelho. Talvez você diga, mas a gente podia aqui fazer umas coisas bombando para encher a igreja e triplicar o número. Deus dá o crescimento e a gente precisa pensar em estratégia de crescimento. Mas nunca, nunca, diante de Deus, irmãos, nossa prioridade foi partir de alguma coisa, senão como nós vamos, o que porção do Evangelho de Cristo Jesus o Senhor tem para nós no ano de 2024. E qual é a porção do Evangelho que Ele terá para nós para o ano de 2025? Por quê, irmãos? Porque o Evangelho é o nosso alimento. É com Ele que a gente quer fazer família e igreja e viver neste mundo. Portanto, irmãos, você não está perdendo tempo em ficar pensando semanalmente na carta de Paulo aos Romanos. Você não está perdendo tempo. Você está pondo palavra na tua vida, para que o Espírito de Deus se sirva dela quando Ele quiser fazer o que Ele quer fazer. Então eu não gostaria, irmãos, vira e mexe a gente faz sermão de aplicação. Nós vamos ter um muito importante no mês de novembro. Nós vamos falar de pautas, os adolescentes falaram de ideologia de gênero, um monte de coisa este ano. E nós vamos continuar abordando, mas por quê, irmãos? Porque nós queremos ver a resposta do Evangelho. E nós não vamos abrir mão disso. A mensagem, em segundo lugar, não é falar sobre a Bíblia e não da Bíblia em si. Esse é um risco que a gente corre hoje. Nunca a gente teve tanto... Eu falo isso semanalmente, porque eu vivi no mundo analógico e agora estou vivendo no mundo digital. Irmãos, a gente tem tanta coisa sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, sobre um monte de coisa, mas... às vezes eu vejo que as pessoas falam do texto com base no post do irmão, do podcast não sei de quem, do livro não sei de quem, e não leram o texto bíblico. A palavra é inspirada, irmãos. E os materiais de uso teológico, as ferramentas, mostram o poder criativo, inteligente que Deus deu para o homem, sob a iluminação do Espírito, e a gente sobe nos ombros do gigante para poder olhar melhor. É verdade. Mas nada substitui, irmãos, você ir ao texto e dizer, Deus fala comigo. Eu queria que a gente vigiasse o nosso coração de não falar sobre a Bíblia sem ter lido a Bíblia. E é possível, no mundo de hoje,
é possível falar da Bíblia sem ter lido a Bíblia. Falar de Jesus sem ter visto Jesus na palavra. Que antes de você consumir, ser servido de algum material teológico, não subestime a iluminação do Espírito na tua vida. Ele habita em você. Ele habita em você e Ele é teu mestre. Para fazer você entender a palavra, seja prudente, pega uma porção inteira da Bíblia, não vai pegar só um versículo isolado, mas seleciona a passagem, lê inteira, na dependência do Espírito Santo, Ele te dará entendimento. Lógico que tem coisas difíceis que são do contexto, da época, e aí você vai buscar uma ferramenta, um mestre, uma conversa com alguém que sabe, vai conversar com meu Jesus Cristo nessa igreja. A gente tropeça em mestre da palavra aqui, para a glória de Deus, e com muito temor e humildade. Para quê? Para que a gente possa, homens e mulheres, irmãos, homens e mulheres, eu sei que a Lídia deve estar vendo e ela não gosta disso, mas a Lídia, por exemplo, uma mulher que tem a palavra na vida, isso é dom, não é uma questão de inteligência. É dom de Deus. Mas, meus irmãos, mais do que se servir das coisas que estão sendo ditas e foram ditas sobre a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ela é a palavra inspirada. Ela é a palavra de Deus. Ela é palavra viva. Deus vai fazer o que Ele quiser na sua vida, na vida de alguém, por meio da palavra. Lembra quando o Willi trouxe aqui, ele falou, vamos pensar em algumas práticas? Entregue Bíblia. Dê Bíblia. Por quê? Porque você está dando uma palavra que não foi criada por homem, tem uma autoria humana, mas sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos, vamos vencer e vigiar nesse ponto de falar sobre a Bíblia e não ler a Bíblia. Leamos a palavra. Você, como crente, lê a palavra. Não sei de que jeito, é audiobook, não gosta de ler, põe audiobook. Não sei como, lê em outras versões. Mas leia a palavra, porque a palavra é a voz de Deus para o seu coração. Ela precisa vencer aquilo que a gente pensa, quando isso está à parte do Evangelho. A mensagem, irmãos, é falar com clareza e de uma maneira inteligível. E essa mensagem, o conteúdo dela é Cristo. E à luz do trecho da semana passada, ter Cristo como conteúdo significa dizer que Jesus, Deus, Filho, encarnou para viver a vida ideal. Ele é o homem exato da lei. É a gente conhecer Jesus nos evangelhos e dizer que vida de crente maravilhosa que eu quero ter. Eu disse que o evangelho nivela a vida de um crente por Jesus. Jesus é santo, impecável. E quando a gente vê Jesus nos evangelhos, né, as pessoas falando dele ali na cruz, e ele dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, que crente, que coração consagrado. É olhar esse Jesus, a vida de Jesus e dizer, eu quero ser como ele. Tem um louvor antigo, que quando a gente estava no seminário, dizia isso. Mestre, eu quero ser um discípulo teu. Mestre, eu quero ser um discípulo teu. Mas aí vem aqui. Talvez a minha vida não seja o que tu queres. E eu esteja do Senhor bem distante. Mas quando eu escuto o teu chamado, eu quero ser o que o Senhor é. O que o Senhor quer que eu seja. Mestre, eu quero ser um discípulo teu. Irmãos, essa canção, não essa literalmente, mas essa atmosfera, a gente precisa deixar o Espírito de Deus atrair o nosso coração para a vida de Jesus assim. Ser crente, irmãos, não é gostar de Jesus porque ele é um cara legal, porque ele é relevante socialmente. Ele pode ser tudo isso. Ele não é... Aí a contemporaneidade vai dando facetas para Jesus. Jesus como psicólogo, Jesus como isso, Jesus como o cara da galera. Jesus, ele é o Filho de Deus. Cordeiro Santo, sem defeito. O homem exato da lei. Pegue-se na Bíblia, como a Bíblia apresenta Jesus. E a gente poder olhar para Jesus e dizer, eu quero a tua vida.
Mas não há poder em nós para vivermos essa vida. E é por isso que Ele enviou seu Espírito. Porque o Espírito pega a gente, isso nos humilha, pega a gente e põe no padrão de Cristo, de uma vez por todas. Não! Processualmente, graciosamente, na agenda da vida. E quem está com discernimento vai entendendo. O Senhor está me colocando no padrão de Cristo. Eu estou morrendo para mim e Cristo está ganhando meu coração. Por quê? Porque a vida do Filho está sendo achada em mim. Paulo foi isso que ele disse para os irmãos, os Gálatas. Ele disse: aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Deus quer revelar o Filho dele em você. Deus não quer que você seja você, Ele quer que o Filho dele esteja aí. Isso é ser crente. Por quê? Porque é uma maravilha morrer e deixar o Filho de Deus nascer. Esse é o conteúdo do Evangelho. Digo sempre, isso não é você melhorado. É você morrendo e o Filho nascendo. É você morrendo e o Filho nascendo. Irmãos, é uma liberdade que só o Evangelho nos dá. Da gente se ver livre de nós mesmos. O Evangelho mostra a vida de Jesus. Mas o Evangelho mostra que esse Filho de Deus morreu. E Ele morreu e Ele precisava morrer. Por quê? Porque Ele veio resolver um problema que nós temos. Todo mundo tem. É pecador. Está separado de Deus. Está distante da glória de Deus. Por quê? Por causa do pecado. O mundo, eu vou repetir esse pontinho do sermão da semana passada. O mundo precisa se ver livre daquilo que nos separa de Deus. E o que é que nos separa de Deus? É pecado. Irmãos, falar contra o pecado não é ser moralista. Falar contra o pecado é trazer uma mensagem de libertação e que muda um problema que só Jesus, que morreu na cruz, pode resolver. Tem um monte de pecador precisando ouvir isso. Ah, mas eles vão achar que é grosseria, que é falta de educação, que é soberba da minha parte. Pregue. E deixe os resultados com o Senhor. Essa mensagem não envelheceu. As pessoas precisam ouvir que há um Deus redentor que salva e ama o pecador. E que a melhor bênção que esse pecador pode ver é a libertação do seu pecado. Isso não é mérito humano, mas é graça de Deus. Parece que hoje a gente tem medo de falar do pecado, irmãos, como se fosse ofender a pessoa. O pecado ofende Deus, a santidade dEle. Nós estamos separados dEle. E o mundo, a palavra de Deus diz que quando nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, a nossa postura em relação a Deus é de rebeldia. Mas o Senhor tem o poder para convencer um rebelde do pecado, da justiça e do juízo. Vide o testemunho do seu Alberto, pai da Lu. E vide a sua história. Ninguém nasceu crentinho. A gente já nasce com a rebeldia com Deus. Mas Ele sabe, graciosamente, alcançar o nosso coração. Para isso alguém precisa pregar essa mensagem. Você tem que anunciar. E eu tenho que anunciar. Ah, a mensagem precisa ser inteligível. Perfeito. Saiba a hora certa e o jeito certo, mas ela precisa ser anunciada. Mas as pessoas anunciam da maneira errada. Paciência, não é porque estão fazendo errado que a gente vai deixar de fazer. Ah, hoje quando você fala lá no trabalho que eu sou crente, todo mundo já me rotula de um monte de coisa, menos de um ser bíblico. Me desculpe, a gente precisa olhar esse cenário tão triste, tão delicado, e é o momento da gente olhar, ô igreja, peraí, né? Mas não é por causa disso que a gente vai dizer, o evangelho não dá para ser pregado. Precisa ser anunciado, do jeito que ele é, o conteúdo dele é Cristo. Cristo viveu, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós. E um dia ele vai voltar. A gente precisa anunciar esta mensagem para crianças, jovens e velhos, para todos os segmentos da sociedade, do rico ao pobre. Eles precisam ouvir isso. Essa é a mensagem. Mas quem é o mensageiro? Eu queria que você lesse comigo Atos capítulo 18, versículo 25, 26 e 27. De verdade, agora eu só vou falar os tópicos, não vou desenvolver nada. Atos 18, 25, 26 e 27. Vamos ler do 24 para entender de quem nós estamos falando. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu
natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Olha só quem era Apolo. Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Vou ler até o final. Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muitos aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Irmãos, esse é o mensageiro. Esse é o mensageiro. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida e na minha vida. Um mensageiro é alguém comprometido com a mensagem bíblica. Versículo 26, ele é aquele que vai falar ousadamente na sinagoga, ele está comprometido com essa mensagem bíblica. É aquele que ensina e examina o texto com precisão. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito, falava com precisão a respeito de Jesus. Falar com precisão não é ser teólogo, irmãos. Falar com precisão é falar de Jesus como ele está na palavra. Eu tenho certeza que você já deve ter escutado alguém, talvez que seja analfabeto, mas que sabia a Bíblia. E que falava com precisão da vida de Jesus no poder do Espírito. É esse o mensageiro que diz, não, eu não vou falar de Jesus a partir de mim, eu não vou misturar Jesus com qualquer outra coisa, eu vou falar de Jesus do jeito que ele é na Bíblia. E não vou falar um aspecto da vida de Jesus, ele viveu. Não, eu vou falar que ele viveu, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e vai voltar. Eu não vou falar que Jesus vai voltar. Talvez você tenha escutado isso e te assustou. Olha, gente, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas o que significa isso? Olha, o Jesus que viveu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus em glória. E de onde ele intercede por nós, um dia ele vai voltar. E ele foi e enviou o seu Espírito para habitar na igreja. Irmãos, quem é esse mensageiro? É aquele que anuncia todo o desígnio de Deus. Não segmenta a vida de Jesus. Não fraciona a vida de Jesus. Eu gosto de Jesus que viveu porque ele é interessante, legal, conversou com a mulher, conversou com o pobre, quebrou regras da religião, fez isso, mas ele viveu essa vida ideal, olha isso, e morreu por pecadores e levou sobre ele os nossos pecados. E expiou esses pecados para nos dar sua santidade. Receber Jesus significa receber sua santidade. Porque ele morreu, ressuscitou e enviou o seu Espírito. O pregador, o mensageiro, estou falando pregador do ofício do pastor, do mestre, mas estou falando na igreja que semeia o Evangelho. Está comprometida com a mensagem bíblica, examina o texto com precisão e anuncia Cristo. Como disse Paulo em Atos 20, 27, eu não deixei de anunciar a vocês, como um missionário que foi, todo o desígnio de Deus. Se tem alguma parte da Bíblia que eu não gosto, que você não gosta, que está tudo certo, não está certo assim. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse é o que Deus deu para nós. A gente tem que dizer, eu tenho dificuldade, mas eu vou me render. Eu, irmãos, várias vezes falo, Senhor, difícil ler essa história, difícil ler essa cena, mas eu quero me render. Porque esse é o desígnio do Senhor. E por fim, o mensageiro é alguém instruído no conselho, né? Como está no caminho do Senhor. O que é ser instruído no caminho, irmãos? É aquele que não vai fazer uma propaganda de algo que ele não quer para si. As pessoas vão olhar e dizer, que interessante, você se rendeu àquilo que você anuncia. Você entregou a sua vida para aquilo que você anuncia.
Que Deus nos livre de trazermos várias pessoas para o conhecimento do Evangelho e a gente mesmo não viver entregue a esse Evangelho. Deus não está interessado no nosso serviço. Ele é que nos dá a oportunidade de servindo, de participarmos daquilo que é dele, e enquanto a gente faz a obra dele, ele faz a gente. Ele molda a gente. Por isso, meus irmãos, eu gostaria que a gente pensasse a questão da missão hoje com temor. Até que ponto a gente deixa que a nossa história ou coisas deste mundo ofusquem os absolutos da missão. Está tudo certo com a Alice, ela é nossa irmã, está cultuando, deixa ela cultuar com ping-pong. Herança de família, Cássia. Eu queria que a gente pensasse se a gente quer olhar a grande comissão de Jesus em Mateus 28, 18, 19 e 20, quando ele diz, olha, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade, irmão, sobre as coisas que existem aqui e as espirituais. Tudo, ele domina sobre tudo. Efésios diz isso para a gente. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o deu à igreja. Ele reina. Portanto, sabendo disso, vão fazendo discípulos. Como? Ensinando a guardar todas as coisas que ele nos ordenou. Não é trazer gente para a igreja e não ensinar nada. Tem que ensinar o quê? O Jesus que viveu, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, enviou seu Espírito e vai voltar. É esse pacote todo que a gente precisa ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há uma garantia. Ele está presente. E um dia ele vai voltar, na consumação dos séculos. É esse parâmetro. Isso é um núcleo duro, imexível. E a gente tem que se adequar a ele, no poder do Espírito. Vamos orar por nós? Você é um mensageiro. E a mensagem está dada. Que a gente se ofereça a Deus. Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de participarmos de uma missão tão maravilhosa como é essa que o Senhor nos deu. Ela é tua missão. O Evangelho é teu. O Evangelho não é nosso. O Evangelho é do Senhor. E nós pedimos nesta manhã que o Senhor, ó Deus, limpe a nossa mente, o nosso coração. Tira o medo, Deus, talvez a covardia. Tira a tristeza, Senhor Deus. Não deixe que as experiências, talvez que outros tiveram ou nós enfrentamos, nos impeçam, Senhor, de ensinar todas as coisas que o Senhor nos mandou ensinar. O Evangelho é o poder. O Evangelho é o poder que muda o homem, que muda o pecador, mudou a nossa vida. Nos livra, Senhor Deus, de estarmos no caminho e não sermos instruídos nele. Nós oramos por nós, para que o poder do Evangelho se manifeste na nossa vida. Se há pecado em nós que nós não conseguimos, ó Deus, ver o Senhor dar cabo, que a gente coloque isso em confissão diante do Senhor e clamemos o poder do Teu Espírito na nossa fraqueza. Senhor Deus, se há desesperança no nosso coração com relação à vida eterna, muda isso dentro de nós. Se há, Senhor Deus, traumas talvez por um uso indevido da mensagem, Senhor, que o Senhor nos faça entender que uma coisa é o que os homens fazem, outra coisa é o poder do Evangelho. Paulo disse para Timóteo que a palavra não estava algemada. O erro dos homens não é o erro da palavra. A palavra é santa, a palavra é pura, porque o nosso Deus da palavra, Ele é santo e puro. Ó Deus, que nesta manhã o Senhor venha arder no nosso coração, ó Deus, um desejo de viver o Evangelho na nossa vida. Que Cristo cresça, a gente diminua, a gente veja o Evangelho vencer a nossa dura cerviz. E a nossa razão se renda a Ti, Senhor, e a gente se renda aos Teus pés. Vem e visita esta igreja, Senhor. Gera aqui mensageiros do Evangelho, semeadores do Evangelho, que semeiam em todos os solos, sabendo que os resultados pertencem ao Senhor. Mas dá-nos um coração
disponível e prontidão para servir. Sobretudo, nós pedimos, faz a obra em nós enquanto nós semeamos a palavra. Faz a obra. Senhor, quebra o nosso eu. Põe a nossa vida centrada em Jesus. Pastoreia o nosso coração, Senhor. Atrai o nosso coração para a Tua presença. Senhor, nós vamos ceiar. Essa ceia não é nossa, ela é Tua. O Senhor está aqui conosco. Não no vinho nem no pão, mas no ajuntamento do Teu povo, uma presença espiritual. Um dia nós estaremos com o Senhor em presença física. E nós esperamos isso, ansiosamente. Nós, quando participamos da Tua mesa, estamos dizendo que nos alimentamos de Ti. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é o nosso prazer. O Senhor é o nosso tudo. Conquista o nosso coração para Ti, Senhor. Conquista o nosso coração para Ti. Nós, de corações limpos, uma vez examinados, nós queremos ceiar, comendo o pão, bebendo o cálice, discernindo o corpo e o sangue do Senhor, discernindo a obra redentora de Cristo. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós vamos ceiar. De quem é essa ceia? Essa ceia é do Senhor. E quem Ele convida para cear? Quem faz parte da família. E quem faz parte da família? Aquele que entregou a sua vida para Jesus e tem nele o Senhor, o Salvador, o Senhor da sua vida. E que faz parte da família de Deus, da Igreja de Cristo. Essa ceia não é da Igreja Batista Fonte Sicar. Se você é de outra denominação cristã evangélica, você é convidado pelo Senhor para participar desta ceia. Agora, se você está aqui, mas você não professa fé em Cristo, você veio, a gente te ama, você é muito bem-vindo, mas você não é um seguidor de Cristo, a Bíblia diz que quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come condenação para si. Então você tem a liberdade de não participar. Mas se você é um seguidor de Jesus, Jesus é o Senhor da tua vida, participe dessa ceia. A ceia é uma ordenança de Jesus e nós queremos cumpri-la até que Ele venha. E é nesse momento que a gente é renovado na presença de Deus. Então não despreze esse momento, irmãos. Não é um rito vazio, mas o Espírito de Deus se serve da ceia para nos encher de Jesus Cristo. Vamos cear. Você vai receber o pão e o vinho. Espera, não come e beba não. Espera, a gente vai fazer isso todos juntos. E lembre-se, no reino de Deus maior é o que serve. No reino de Deus maior é o que serve. E a coisa mais bonita da ceia, entre tantas, não é a mais bonita, mas uma das coisas mais bonitas, é a gente ver que alguém vai servir Jesus para você. Você vai receber de Jesus por meio de alguém. E que a gente, nessa dinâmica de ser servido de Jesus, a gente possa receber com gratidão. Amém? Vamos cantar enquanto a gente recebe os elementos da ceia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue,
pé. Tua cruz, vamos cantar juntos. Mostra-me a graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Sou livre, eu sou livre, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Eu sou que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve, alvo mais que a neve. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Participar e que não recebeu o pão ou o cálice, pode dar um sinalzinho com a mão, se fosse o caso. Não há? Obrigado. A palavra de Deus diz, na pena de Paulo, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque quando vocês comem esse pão e bebem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Que bênção a gente poder lembrar do que Cristo fez, estarmos aqui hoje no presente, por conta desse sacrifício, e ainda olharmos para o futuro e dizer: um dia Jesus vai voltar e nós estaremos com Ele.
enquanto este dia não vem, que a gente mantenha firme a nossa esperança de vida eterna em Jesus. Amém? Vamos com gratidão comer o pão e beber o cálice do Senhor. Obrigado, Deus, por tão grande salvação, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Obrigado, Senhor Deus, porque não há mérito em nós. O Senhor nos amou quando nós estávamos longe. O Senhor foi nos buscar no abismo e nos trouxe para junto de Ti pela obra redentora do Teu Filho. Obrigado, Senhor, por esse sangue derramado. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de termos um cabeça que é Cristo. Obrigado por termos, ó Deus, um corpo formado por muitos membros. Obrigado porque estamos juntos, Senhor Deus, na Tua presença, anunciando a morte do Senhor até que o Senhor venha. Nos livra, Senhor, de anunciar outra coisa. O que queremos anunciar é a morte do Senhor até que o Senhor venha. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos dá a chance e a oportunidade de participarmos de tão maravilhosa, sublime obra, Senhor Deus. Anunciar as boas novas de salvação àquele a quem o Senhor quer alcançar. Faz-nos de nós testemunhas vivas, cheias do poder do Teu Espírito. Se há algo em nós, ó Deus, que precisa de ajuste, Teu Espírito é livre, Ele habita em nós e nós queremos, uma vez cheios dEle, Senhor, ser, Senhor Deus, transformados conforme a imagem do Teu Filho Jesus em nós. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.